Bem-vindos a mais um Além dos 90. Ontem teve um jogo Brasil contra o Paraguai, um jogo muito esperado, aguardado aí. Primeiro jogo do Ancelotti em território brasileiro e em um dia especial para o Ancelotti, que foi o dia de seu aniversário. Ele pôde realizar o sonho dele, que ele disse que o sonho dele era treinar na seleção brasileira e pôde realizar esse sonho no dia de seu aniversário. E em vitória ainda, tá? Uma apresentação muito boa da seleção brasileira, um time mais ofensivo do que contra o jogo contra o Equador, um time com os laterais ajudando muito no ataque, um time que Rafinha jogou muito bem, Vinícius jogou também muito bem, fez o gol da vitória, garantindo aí a classificação do Brasil na Copa do Mundo de 2026. E para mim foi um jogo bom, um jogo muito bom ali, um jogo que o Brasil precisava vencer para se classificar, conseguiu, venceu em casa. Um Paraguai que não perdia 9 jogos consecutivos, desde que trocou o técnico, o Paraguai não perdeu mais. Então o Brasil conseguiu manter seu estilo de jogo, um jogo ofensivo, um jogo rápido de toques. E diferente do jogo contra o Equador, o jogo de ontem, o Brasil manteve muito a posse de bola, não rifou a bola como rifou contra o Equador. Foi um time muito incisivo, um time que não errava passes quase nunca. De novo, o zagueiro Alex jogou muita bola, não deixou passar nada de novo. Marquinhos também jogou bem, Casemiro. Foi um jogo que quase todos jogaram bem. O único que, no meu ver, não jogou bem foi o Richarlison quando entrou no segundo tempo. Ele, para mim, não tem... Contra o Equador não fez boas participações. Contra o Paraguai não fez também. Para mim é um jogador que nesse início de ciclo do Ancelotti tem ido jogando mal. O Brasil teve um meio de campo ofensivo e uma bela partida defensiva também, que quando o Paraguai vinha atacar, o Paraguai não tinha tanta efetividade, mesmo sendo um time melhor do que o... E o Brasil também teve uma postura bem diferente do último jogo. Eu acredito também que até pelo jogo ser aqui no Brasil, em São Paulo, né, o Química, 43 mil torcedores, acredito eu que também tenha dado uma animada nos jogadores. Rafinha voltou no jogo contra o Paraguai, jogou muito bem, fez ótimas jogadas, driblou alguns jogadores, chutou pro gol. Foi um jogador muito bem também. Os laterais, o Wanderson e o Alexandre, para mim, fizeram boas partidas, principalmente o Wanderson. O Wanderson jogou muito ontem, fez boas participações no ataque tanto e na defesa também. E foi um jogo muito de ataque. A gente quase nunca viu um Brasil parado, quieto. Ao contrário do último jogo, que às vezes dava até vontade de dormir ali por causa do jogo, que não era muito bom. Esse jogo foi um jogo bom, um jogo de ataque. Tivemos alguns chutes, algumas chances boas para o Brasil, também para o Paraguai. Um chute de voleio ali que acabou não entrando, foi para fora. E uma partida muito boa da seleção. É apenas o segundo jogo do Ancelotti com a seleção brasileira. Foi uma ótima apresentação. Ele mesmo já falou que o que ele espera é que ele quer ver o Brasil se adaptando ao adversário. Ou seja, ele não vai ficar com a mesma escalação, a mesma tática todos os jogos. Ele vai variando essa tática de acordo com o adversário. Que para mim isso é o fundamental para um técnico ser bom ou ser ruim. Se ele consegue modificar o time para cada adversário, ele vai ter bom desempenho com o time ou com a seleção que ele está. Se ele não consegue isso, ele não vai ser tão bom, ele não vai ter o nível técnico que teria um técnico que consegue fazer isso. E no meu ver, o Ancelotti consegue fazer muito bem isso. Vimos na partida de ontem, o Brasil teve algumas mudanças, o Matheus Cunha ali
meio que às vezes virava um falso 9, às vezes o Vini virava um centroavante, aí às vezes o Vini virava um falso 9 e o Matheus Cunha ia como centroavante. E na jogada do gol, vemos o Matheus Cunha como um falso 9, o Vini atacando a área e o Matheus Cunha fazendo o passe para o Vini no meio da grande área. E isso é o maior exemplo de rotatividade. O Brasil, do ataque para frente, ninguém tem posição. Todos fazem todas as posições. Vimos o Rafinha trocando de lado com o Vinícius. Vimos o Matheus Cunha descendo nas pontas. E para mim isso é um ponto fundamental para o Brasil, porque a superioridade numérica em campo tem que ser usada bem. Calma, corta. Porque quando temos mais de 2 jogadores em cada lado do campo, isso ajuda o ataque. Porque sempre vai sobrar um desmarcado, por exemplo. Na jogada que o Rafinha construiu, 3 vieram na marcação dele. Ele conseguiu dar o passe para o Matheus Cunha. O Matheus Cunha ficou praticamente sem marcação, conseguiu fazer o passe para o Vini, que estava sozinho na área. Só estava com o marcador, só que ele estava na frente do mar. Ele estava antecipou a bola e acabou chutando pro gol. Então isso é um exemplo principal de variar a posição dos jogadores, que isso acaba também confundindo a marcação do time adversário. Para mim foi um ótimo jogo, Brasil já classificado para a Copa do Mundo, e isso vai dar mais liberdade para o Ancelotti testar novos jogadores. Ele mesmo já falou que está de olho e mais de 70 jogadores. Ele está aí observando mais de 70 jogadores. E vai ter muito trabalho para as próximas convocações, porque tem muita gente boa aqui em território nacional e também no exterior. Então vai ter um trabalho aí para fazer a próxima convocação. E isso é muito bom para ele, porque quanto mais trabalho ele tem, quem ele vai convocar, significa que tem mais jogadores bons aparecendo ou se destacando. E é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Além dos 90. Se curtiu essa análise, já deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui é futebol com opinião, sem enrolação e muito além dos 90 minutos. Tchau, tchau, galera. Até o próximo.